Boa tarde para você que está aqui comigo em mais um Talk Coffee, hoje 15 de outubro, dia do professor. Que programa lindo que nós vamos ter para você. Vamos rodar a vinheta? Talk Coffee. Oferecimento, doutora Gisele Barbosa, dermatologia clínica e cirúrgica. Agende agora mesmo uma consulta pelo WhatsApp 11 91488 0344. No fim de tarde, boa conversa merece um bom cafezinho, com ótimos convidados. Começa agora Talk Coffee. Na apresentação, Ana Palmezan. Muito bem, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão sempre com a gente, as pessoas que estão sempre escrevendo os recadinhos, compartilhando o nosso programa, estão se inscrevendo também no nosso canal. Gente, é muito bom, né? A gente ter aí a presença, a companhia e a colaboração de vocês cada vez mais para a gente poder fazer o melhor para todos. O programa de hoje está lindo. Hoje eu quero aí mandar um beijo enorme para todos os professores, né? Assim como eu também, há 30 anos aí na área da educação. Então, assim, como é lindo o trabalho de um professor. O professor, ele encanta as pessoas, ele atinge a alma das pessoas e é lindo porque, assim, nós somos resultados também daquelas pessoas que passaram pelo nosso caminho, daquelas pessoas que nos formaram. Então, o que eu sou hoje, eu também devo aos meus mestres. E o programa de hoje, já elas estarão aqui, as professoras Márcia e Solange, que foram as minhas professoras no magistério. Eu tinha lá uns 15 anos e nos reencontramos aí, né, através dos movimentos da vida, e hoje eu tenho a alegria de trazê-las aqui no Talk Coffee. Então já fica com a gente que vocês vão assistir aí uma grande partilha dessa vida da educação dentro aí dos nossos dias. E ela já está aqui, doutora Gisele Barbosa. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tudo, ótimo. Foi um dia bom? Ai, foi muito emocionante. Ai, hoje está cheio de emoção, né? Nossa, já chorei de emoção. Ai, que lindo. Ai, isso toca, que homenagem né? linda que você vai fazer, Ana. Isso é muito forte, eu sou né? muito grata por todos os professores que eu tive, todos eles, cada um com a sua qualidade, cada um com o que eles me demonstraram, né? com o seu jeitinho, e até às vezes alguns com defeito, mas porque são seres humanos, né? Claro. Como todas as pessoas, e eu só tenho a agradecer todos. Até os que me acertaram o giz na cabeça, e dos que me transmitiram, marcou, e os que me transmitiram, como que lindo que é, né? Você tá cuidando de alguém, porque elas cuidam, né? Elas cuidam, é um jeito de cuidar. E todas as pessoas educam, né? Exato. De alguma forma, todos nós educamos, né? Dentro de Exato. uma escola, né? Desde quem está na portaria, né? Quem está na cantina, quem está na limpeza. Isso, todos somos. Eu e as tias da merenda sempre tivemos uma relação muito Então, todos são conectadas. educadores, né? Então, isso é bonito, né? Sim, é lindo, muito bem. verdade. E hoje, doutora Gisele, você nos traz um tema de um nome que eu também não conhecia esse nome, Gi, mas depois, conversando, né, é que a gente vai conhecendo e vai reconhecendo, né? Então, o que vem a ser o impetigo? Impetigo, né? Impetigo. Ana, impetigo. Impetigo. É tão comum que vocês vão saber o que é, gente. É o famoso sangue sujo. Tá. Olha, isso é da época até dos antepassados, né? Então, sangue sujo, todo mundo sabe, sangue sujo é quando a gente tem aquela história de, deve estar com bactéria no sangue, né? Então, impetigo é uma infecção, realmente, tá? Quem fala isso está falando a verdade, é uma infecção bacteriana causada ou pelo Streptococcus aureus, ou pelo Streptococcus B ou Streptococcus aureus, ou os dois. Tá? Então, qualquer um deles pode casar, ou os dois ao mesmo tempo. São bichinhos que moram na nossa pele, que moram na nossa cavidade nasal, mas acontece alguma coisa que leva a uma infecção por eles. Eles são oportunistas, como muitos outros bichinhos que moram na nossa pele. Então, acontece alguma coisa, eles aproveitam ali e fazem a infecçãozinha deles. As pessoas mais antigas tinham isso, né? Toma tal coisa pro sangue sujo, sangue né? sujo. Limpar o sangue. Não tinha limpar isso. O sangue, é isso que eu tô lembro. Minha avó me falou, tem que limpar o sangue. Hoje em dia a gente não ouve mais isso, até assim, biotônico com sucupira, né? A pessoa fazia. Tinha isso umas mesmo, para limpar o misturas, né, sangue. gente? É isso. E quais são os tipos do impetigo? Então, o impetigo tem algumas formas, né? Então, a forma mais comum, né, que geralmente a gente encontra, são bolinhas pequenas de pus, tá? Em regiões perinasal, perioral.
braços, pernas, às vezes até abdômen. Então, são pequenas bolhas de pus que coçam, não são bolhas que doem. Você acha até estranho, fala, nossa, tem pus aqui, não está doendo, realmente. É uma lesão de impetigo, ela não dói, ela mais coça. E aí vem a segunda forma, que é a bolhosa, que são bolhas maiores, que quando elas se rompem formam úlceras maiores, e essas úlceras também a gente acha estranho, porque às vezes a pessoa sente dor, a pessoa sente coceira naquele lugar, fala, nossa, né? Então, geralmente, úlcera com pus dói, tem um processo inflamatório ali associado. Tá. Mas, quando é impetigo, ela não dói. Já o tipo ectima, aí sim, a gente tem uma infecção mais profunda. Aí a bactéria conseguiu aprofundar no tecido epitélio para chegar na derme. Então, aí sim, a gente tem uma lesão profunda, uma lesão mais escurecida, dor, né? Então, quando você vai colher o histórico, a pessoa fala, era uma bolinha na coçava. Agora, você vai pôr a mão, vai doer. Então, vai doer, sai pus, aí ela formou uma forma de ectima, que é uma forma mais profunda da doença, mas, de qualquer forma, é uma infecção bacteriana e tem que ser tratada como tal, né? Então, vai entrar com um médico dermatologista ou clínico geral, tem que entrar com antibiótico terapia, né? Tratar essa pele, claro, com uma hidratação e com cuidados relacionados à cicatrização, né? Às vezes tem que usar uma pomadinha, né, tópica, para poder auxiliar para matar essa bactéria. E quais são os fatores de risco? Então, como a gente falou, essa questão do sangue sujo está muito associado, primeiro, a quando você teve uma lesão anterior. Então, geralmente a gente fala assim, teve uma picada de inseto, tem que ter tido uma barreira de entrada, uma porta de entrada para essa barreira epidérmica. Então, essa porta de entrada pode ser uma picada de inseto, pode ser um corte, pode ser uma queimadura. Entendi. Então, abriu a porta para ela conseguir se entrar. Então, sempre tem alguma coisa antes. Sempre tem uma coisa antes. Então, às vezes, a criança coça muito o nariz, aí a bactéria, ela estava morando na parte nasal, ela consegue entrar nessa região. Mas, às vezes, não é só regional. Ela consegue, como a gente falou, sangue sujo, ela consegue, a partir dessa circulação, atingir outras áreas, como braços e pernas. E também a questão da higiene. Então, se a pessoa não tem costume de ter uma higiene legal, assim, uma boa higiene da pele, ela pode sim, a partir de certo acometimento, como essas picadas que a gente falou, essa bactéria aproveita a oportunidade e entra. E pessoas de baixa imunidade, né? Então, quando a pele ela é uma barreira. Mas se você tem, mesmo que você tenha lá a picadinha, e a bactéria entra, a gente tem uma resposta imunológica naquilo ali, né? Então, se a pessoa tem uma imunidade um pouco mais baixa, né, por algum motivo, alguma doença, ele vai ter, sim, às vezes, de uma forma mais grave dessa doença, como o ectima, né? Ela consegue se aprofundar mais facilmente. Quanta coisa, né, que às vezes a gente não sabe, né, doutora? É verdade, Ana. Né? E Mas a gente está aqui para contar. Você esclarecer pra gente, não é? Onde as pessoas podem te encontrar? @dr_Gisele Barbosa. Compartilha aí com a sua amiga que vai ter filho, para ela saber, né, o que acontece, não ficar tão desesperada, buscar um médico com mais tranquilidade, né, principalmente se só coça, né? E no 11 91 488 0344, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, manda pergunta aqui para a rádio, compartilha, né, Ana, para a gente poder passar essa mensagem adiante, que isso é muito comum, gente. Às vezes você acha que é uma coisa grave e é um impetigo que é só tomar um antibiótico e está tudo bem. Muito bem. Então, tenha uma abençoada noite. Para todos nós. Obrigada, Ana. Bom programa para nós, né? Que lindo que vai ser. Vai ser lindo esse programa. Vai emocionante, né? Vai mesmo. Obrigada, Gi. Beijo, até gente. Semana que vem. Até. Tá bom? Feliz dia dos professores para todos os professores, gente. Obrigada. Vamos lá. Muito bem, gente. São informações, né, que a doutora Gisele sempre nos passa e a gente tem essa oportunidade de estar multiplicando. Porque é isso, nós somos sim multiplicadores de coisas boas e informações, o conhecimento para vocês que estão aí nos acompanhando, né? Então, daqui a pouquinho elas já estão aqui, a Solange e a Marcinha, que foram sim minhas professoras lá no magistério, lá atrás, né, há 30 anos atrás, e hoje vão estar aqui para partilhar um pouquinho sobre esse mundo, esse sentido da educação na vida delas, né? E você tem uma professora, um professor que você se lembra com carinho? Você se recorda de alguma passagem da sua vida, de alguma situação de muito carinho? Eu tenho, sim, esses recortes que a gente tem assim na nossa mente de momentos importantes, né? Eu também, como educadora há muitos anos aí, também quero agradecer esse caminho da educação, esse caminho assim, essa jornada que eu também trilhei e trilho, né, até hoje,
com tantas pessoas que já passaram por mim, né? Agradeço também o Colégio Aparecida, que é onde tudo começou. Então, muito do que eu sou hoje é realmente dos valores e das experiências e de tudo que eu sempre passei e que hoje tenho a oportunidade de ter aqui comigo as minhas professoras. Então, esse carinho, a gente estava até comentando, esse carinho realmente fica no nosso coração para sempre. Então, já já elas vão estar aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho. Fica com a gente. Muito bem. Muito bem. E hoje estou muito feliz aqui no Talk Coffee com a presença dessas duas pessoas muito especiais na minha vida. As professoras Marcinha e Solange, que foram minhas professoras lá atrás no magistério, quando ainda a gente tinha magistério, né? E que conduziram de uma forma tão significativa a vida de tantas meninas que estavam começando, né? Então hoje o tema do nosso programa é: a gente não pode falar de educação sem o amor. Então sejam muito bem-vindas, Marcinha e Solange, aqui no Talk Coffee. Viu? Foi um prazer aí receber vocês aqui junto com a gente, tá? Muito bem. Como que iniciou essa paixão pela educação na vida de vocês? Como que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. Bom, posso começar? Eu sou Pode. mais velha. Essa é mais velha, é verdade. Eu sempre gostei de brincar de escolinha. Na minha época se brincava muito disso, né? E como eu sou a mais velha, a gente tinha, quando tinha por volta de 7 anos, por exemplo, a gente tinha amizades com crianças que eram da idade da Solange, né, que é minha irmã. Então, eu sempre organizava. E, inclusive, eu dava aula com a Solange, né? Coitada da Solange. Eu fazia isso também lá com a minha irmã. E a gente também tinha a escola de bonecas, né? Sentava todas as bonecas, dava aula e tal. Aí depois a vida foi me desviando um pouco, porque quase que na época era normal, né? Nos anos 70. Eu tinha uma vizinha que fazia normal, então eu quase fiz. Mas aí no primeiro ano eu tive filosofia. E aí minha paixão pela filosofia e aí psicologia, nem sabia direito o que era, mas eu já sabia que eu queria. Olha, né? No primeiro ano de colégio, isso em 72, mais ou menos. E aí eu queria psicologia, tá? No final, no terceiro ano, decidi por psicologia. Mas eu dava aula particular. Eu já ensinava a família, os primos, tal e tal. E eu sempre, de português, tinha uma excelente professora de português no ginásio, muito exigente, e sabia bastante português, então dava aula particular, tal, para os amigos, para os primos, tudo, né? E matemática também. E aí fui ficando, fiz psicologia. E a Solange, a história dela, porque ela foi direta para a educação antes que eu. Entendi. Entendeu? Ela começou cedo dando aula no antigo jardim da infância. No jardim da infância, é verdade, Conta que era isso. assim. E aí, Solange? Então, meu caso eu queria ser professora de geografia, né, no ensino médio, o antigo Olha, colegial. geografia. Aí eu cheguei para minha professora Norma, né, que eu guardo no coração. Ela falou: nesse tempo de ditadura, de jeito nenhum geografia, você vai dar aula de estudos sociais. Agora está na moda turismo. Aí eu falei: turismo? Mas nunca pensei em turismo, né? Aí no turismo, o primeiro ano é básico, né? São matérias básicas. Mas no segundo, eu comecei a me apaixonar, entrei num centro de recreação, fiz muitos acampamentos com crianças pequenas, grandes, médias, né? Então até adolescentes. Aí eu falei: mas espera aí, meu caminho não é esse. Então, no terceiro ano do turismo, né, eu comecei a fazer a pedagogia concomitante, né? Tinha passado na USP, só que Morumbi, cidade, né, universitária, morando na Zona Leste, era muito complicado, né? Verdade. Eu vivia horas e horas. Aí, como o turismo, se eu desistisse naquele momento, que era particular, que é a faculdade, a universidade agora em Embi, Morumbi, na época comecei no Morumbi, ou seja, era lá na Real Park. Aí eu deixei, eu falei: não, agora eu tranco a pedagogia, mas terminando o turismo eu faço
a pedagogia. E foi o que aconteceu. Então, assim, como o turismo eram 4 anos apenas, né, e nós entramos juntas na época do vestibular, eu terminei antes. Aí, já no 3º ano, só por ter feito 6 meses, né, e já ter a experiência do turismo, fui chamada para trabalhar em escola infantil. Né? Então, eu comecei com 19 anos, né, toda a minha carreira de magistério na educação infantil. E aí foi. E assim, amei a educação infantil. Eu era apaixonada por educação infantil, né? E fiquei praticamente 16 anos em seguida só com educação infantil. Olha isso, gente. E terminei com educação infantil. Com me aposentei na EMEI. Olha, estava na educação infantil. Educação infantil. Porque assim, quando você faz um concurso, principalmente na rede municipal, de São Paulo, eu prestei para coordenação pedagógica. Então, assim, você começa uma carreira por ensino fundamental, né? Educação infantil tem que ter mais tempo, né? Então, aí eu terminei no final com a educação infantil. Então, começou e terminou. Comecei né? e terminei. Ela contemplou aí o seu término. E é muito interessante, porque 9 anos numa escola particular, depois fiquei 9 anos no curso magistério, depois fiquei 9 anos numa MF, depois fiquei 9 anos Nossa, então 9 tem algum poder na sua vida. 9, tudo 9. Que barato. Claro que nesses anos todos aí tiveram muitas experiências marcantes aí, que às vezes fala assim, nossa, não esqueço dessa experiência. Pode partilhar alguma nessa trajetória de vocês como professoras? Eu vivi na formação de psicologia um momento difícil, de recessão econômica, a época que eu me formei, né? Mas, assim, essa vontade de voltar para a educação, por isso que eu falei, primeiro passa a bola para ela, porque foi assim, quando eu terminei psicologia, eu não estava pensando em trabalhar em clínica. Eu queria trabalhar com educação também, né? E aí, a minha irmã estava fazendo pedagogia. E aí, eu resolvi fazer pedagogia. Entendi. Então, ela já estava no 3º ano e eu entrei no 1º. Mas como eu já tinha experiência, que a faculdade que eu estudei, as disciplinas eram escolhidas, eram eletivas. Então, você vai montando o curso. Na PUC, você vai montando o curso. Então, eu conversei com o coordenador, ele queria que eu fizesse de tal forma, fui negociando, e eu consegui fazer o curso até em menos tempo. E eu fazia na mesma sala que ela algumas disciplinas. Ela já estava no 3º, entendeu? Aí eu consegui fazer a pedagogia e eu vi que eu gostava muito. Eu realmente, entendeu? E sempre dei aula particular também. Nessa época eu já dava aula particular. Entendeu? Então, a educação sempre, né, sempre no seu caminho. Novamente, sempre cruzava. Agora, tinha uma coisa no meu destino, que eu ia com ela fazer inscrição numa escola, numa escolinha na época. Chegaram a falar para mim, olha, eu prefiro 1000 vezes quem fez o normal, que era o antigo normal, que era o magistério, do que quem fez a faculdade de psicologia. Em vários, sabe, não era meu destino. Eu tentava, aí chamavam ela para trabalhar e eu não. E você não? Eu não. E ainda era uma época de desemprego muito grande, no início dos anos 80, né? Recessão econômica brava e tal. Então, eu fui fazer pedagogia. E isso foi abrindo, porque também, eu acho assim, tem a questão vocacional, que você tem que fazer aquilo que você gosta. Isso missão, eu trabalhava né? muito no magistério. Isso é importante, essa missão de alma da gente, né? E tanto é que quando eu fui dar aula no magistério, colocaram uma disciplina nos primeiros anos, né? Que no início, eu comecei em 87, o magistério começava no 2º ano. Em 88, houve uma mudança na lei e aí eles iam colocar no 1º ano. Mas a escola poderia escolher a disciplina que colocaria. E aí tinha a professora de filosofia, que era a Valéria, que você conheceu. Ela falou, não, então tem que ser psicologia, porque a filosofia já existia, a filosofia geral no 1º ano. E seria a psicologia da educação, porque a lei estava possibilitando colocar um estágio, algumas horas de estágio no 1º ano. Aí nós montamos juntas um projeto, que se chamava Vocação em Magistério.
Aí esse projeto, inclusive a turma que você estudou, ela estudou dentro desse projeto. E esse projeto foi lindo. Foi. Porque a gente despertava no aluno, no primeiro ano, essa questão. A gente trabalhava muito com essa questão. Se realmente era aquilo, né? Exatamente. Que a gente realmente queria trilhar. Isso. Né? E que também, se não fosse, Tá não tudo tinha bem problema também. nenhum. Isso. Ia fazer o regular. Tanto que algumas realmente foram para outro caminho, lembro, porque viram que não era. Tinha uma menina Não do seu era grupo, realmente. a Juliana, Isso. né? Que foi fazer psicologia depois, faculdade e Isso. tudo, né? E a Juliana, do final do primeiro ano, falou, não, eu não quero, eu quero fazer o regular. Né? Até ela viajou para os Estados Unidos naqueles intercâmbios, me pediu ajuda, porque ela precisava de um referencial de um professor para ela Então, apresentar. e cada uma foi realmente Cada um seguindo o seu caminho de acordo com a sua vocação. Né? Sim. Não foi uma coisa que foi imposta. Sim. Né? Então, isso que é bacana. Então, isso marcou a tua Isso vida. marcou muito. E eu trabalhava em parceria com a Valéria. Apesar de o pessoal, como a Valéria era uma professora de Era uma mais formação contida, né? um pouco anterior à minha, né? E ela tinha uma outra formação, Sim. mas ela se dava muito bem comigo, Que legal. né? Os alunos nem sabiam disso. Não, Eu era estamos sempre, sabendo hoje, eu depois de ficava 30 sempre anos. ajudante. Eu ficava ali junto, como ajudante, e a gente montou junto todo o projeto. A gente tinha um projeto maravilhoso. Para o primeiro, segundo, terceiro, inclusive tinha eixos norteadores, coisas que às vezes a Valéria vinha com a ideia, eu falava, não entendi muito bem, né? Mas ela confiava em mim, eu confiava, ia. E o grupo também fluía, né, Marcinha? Nossa, a turma, por exemplo, a turma que você estudou, era maravilhosa, aceitava tudo que a gente propunha. Esse movimento do grupo, né, de aceitar, de fazer, de corresponder também ao projeto de vocês. Porque se não tivesse essa parte de fluir bem, não ia o projeto, Não. né? Agora, o que era importante também é que ela tinha como proposta a gente estar se avaliando constantemente. É, muito legal Né? isso. E aí tinha projetos interdisciplinares, onde a gente levava todas as disciplinas para participarem do projeto, né? E, por exemplo, no primeiro ano a gente tinha um eixo norteador. Que até falei, o que é isso, Valéria? Então, o eixo norteador do primeiro ano se chamava Vocação e Magistério. E aí ela delegou a mim todo o projeto. A gente tinha houve uma mudança na lei em 88, do MEC, que possibilitou que se fizesse estágio no primeiro ano. Aí, no primeiro ano, o tema gerador era vocação e magistério. Vamos tomar um cafezinho? Então, eram poucas horas, mas o aluno tinha como... ele ia para as escolas para testar se realmente era aquilo que ele queria ou não. E isso marcou aí a sua vida, né? Em relação a implantar isso no magistério. Não, isso é vida, né? isso é Então, movimento. Isso E é movimento. cada ano tinha um eixo diferente. Então, eu falava isso para a Valéria, aprendi muito com ela, entendeu? A gente nunca está sozinho, né? Não. E eu era ali, muitas coisas às vezes no primeiro momento eu não entendia, e tive várias oportunidades graças ao magistério. Dei aula na diretoria de ensino à época. Né? Tudo ao magistério, né? E que hoje não tem mais. Então, quem é daquela época que vivenciou isso, foi muito forte na nossa vida, né? E na vida de quem realmente trilhou esse caminho, né? Isso é muito profundo. Quem realmente experimentou essa parte da vida, né? E você, Solange, o que marcou aí a sua vida? Como eu sempre trabalhei mais na área de metodologias e didática, então, complementando até que a Márcia falou, os projetos que eram criados assim com parcerias de escolas, né? Então, assim, a gente tinha uma escola próxima, que dava até para ir a pé, né? Que era a EMEI José Aloísio, e eles deixavam a gente entrar em formação, eles deixavam a gente entrar no espaço, né? Então, os alunos, aí até começou conjuntamente essa paixão pela arte, porque era a dramatização, aí a partir dali a gente fazia projetos ligados à arte, aos outros conteúdos, né? Então, assim, como a minha formação específica assim que eu tentava dar era mais articulada a todos os projetos de arte e metodologias que eu trabalhava, então assim foi gratificante. São momentos que eu ainda tenho em fotos, eu tenho em pendrives, né? Os alunos participando lá com a criança, né?
às vezes havia desafios, né? Você não estava nessa verdade. turma, mas uma escola chegou lá e as alunas olharam para mim e falaram, não vou fazer. Eu falei, tudo bem, eu faço. Aí eu entrei, não, sem nenhuma fantasia e fiz um trabalho com as crianças pequenas, porque eu estava lá, eu não estava lá para supervisionar e para verificar o que estava certo. Era o momento, né? De parceria. Momento, parceria. Eram crianças reais, né? Não era aquela... Mas eu me lembro que você levou a nossa turma, que até eu fui uma das filhas da madrasta da... Sim, tenho tem fotos. fotos ainda. Você tem fotos, né? Pena que a gente não lembrou de trazer, Era né? muito legal, né? Aquele momento, realmente, que a gente estava lá fazendo o melhor, né? Naquele momento, para aquelas crianças, para aquela situação também. Então, assim, isso também despertava na gente, essa paixão pela educação. Né? E era uma fantasia tão linda, né? De ver a criança e a gente também, né? Mergulhando nesse mundo, né? Apaixonante. Apaixonante. E educação, não tendo projeto, não é educação. Não é educação. Mesmo. Então, assim, a grande questão na vida, até o projeto de vida da gente, é ter um caminho, né? E na educação, por exemplo, eu encontrei esse caminho. Né? Tanto é quando eu fui fazer pedagogia, nossa, o magistério que a gente teve, realmente, a minha turma, com vocês, não chegava nem aos pés do que era aquela formação da pedagogia. Então, muita coisa, depois, quando eu fui dar aula para os pequenos, o que eu levava, realmente, era essa experiência do magistério, que era, assim, fenomenal. Né, a formação que a gente teve naquela escola, né, em relação a isso. Né? Então, você que está aqui nos acompanhando no Talk Coffee de hoje, dia 15 de outubro, dia dos professores. Estou aqui com duas pessoas muito especiais, duas mulheres assim maravilhosas, que foram minhas professoras. Então, hoje eu tenho esse orgulho aqui de estar batendo um papo, quem diria, né, que um dia eu ia estar aqui no programa trazendo aí duas pessoas especiais do meu caminho, da minha trajetória. Então, você também que está aí nos acompanhando, pense um pouquinho, se remeta um pouquinho da importância de um educador, de um professor na tua vida, né? E aqui, pergunto para vocês, né? O que é mais gratificante na vida de um educador? Quem vai responder? Eu acho que esse reconhecimento e que é tão bonito a gente reencontrar as pessoas. É verdade. Né? E sabe uma coisa que me fez ir para a educação com muita vontade? Antes, em 84, antes de eu começar no magistério em 87, depois que a sua turma foi dos anos 90, né? Sim. Eu fui eventual numa escola na Vila Prudente, a mais antiga da Vila Prudente, onde meu pai estudou, República do Paraguai. Sim. E eu não tinha telefone na época. Isso foi nos anos 80. E, no início. 84. 83, 84. E aí foi aí que eu fui fazer pedagogia, né? Tá. Na verdade, eu estava fazendo pedagogia. E eu precisava de um estágio. Porque senão não registrava o diploma, né? Então, eu consegui esse estágio na escola onde meu irmão estudou. Essa escola é uma das mais antigas lá, né? Tinha uma professora que trabalhava lá, a gente conversou e eu consegui o estágio. Era super difícil conseguir até. E eu vi, assim, era difícil, era desafiador. Porque na Vila Prudente tem a comunidade, Sim. né? A favela da Vila Prudente, né? Logo na entrada. E a maior parte da comunidade que frequentava a escola à época era... Mas era desafiador. Primeiro dia que eu entro na sala, tinha uma sala que tinha uma janela, o menino saindo pela janela. Ele saía pela janela e dava volta. Né? É assim mesmo. Entendeu? E aí eu vi que eu tinha toda uma paciência para estar lidando com aquilo. Apesar de que eu já estava formada em psicologia. Mas como eu estava estudando pedagogia, eu precisava do estágio para estar... Né? Foi aí que eu fui fazer esse estágio nessa escola. Essa escola, meu irmão estudou nela, tudo tal. Então, era extremamente desafiador aquilo. E eu via que, apesar dos desafios que eu enfrentava naqueles momentos, e eram grandes desafios, viu? Sim, eu imagino. Pela janela, dando a volta, imagino. só voltava a se pendurar no lustre, né? Mas quando eu andava ali na rua, porque minha mãe tinha um comércio ali perto, eu era reconhecida pelas crianças o tempo todo. Oi lá, minha professora, oi mãe. Eu tinha entrado uma vez só na sala. E eu brincava muito, jogos.
era uma coisa que eu já trazia da psicologia. Sim. E que depois eu levei para o curso magistério. Levou, e quantos jogos que a gente fez? Para a gente poder realmente fazer os jogos, que a gente ia alfabetizar com aqueles jogos, né? Então, olha que bacana, você vivenciou isso, levou para um grupo de mulheres, lá de meninas, enfim, e que olha quanto isso, né, foi fazendo parte das nossas vidas também. Então, isso é gratificante, de você conseguir, através da sua experiência, dar um pouco para esse outro, né? E quantas vezes, né, a gente lá fazendo os estágios também. Eu fiz estágios também nessas escolas, enfim. E eu lembro que teve uma das escolas que soltaram uma bomba lá no banheiro. E eu falei, meu Deus do céu, tinha o quê? 16, 17 anos e tal. Aí no dia seguinte, lá no EPAN, né, eu falei para vocês, eu falei, eu fiquei com medo, porque jogou... Aí eu lembro, você olhou para mim e falou assim, sim, aconteceu, mas como que você encarou isso, né? Eu falei, eu tô falando pra professora que eu fiquei com medo da bomba, e ela tá perguntando como eu encarei isso, né? Eu falei, eu fiquei com medo. Ela falou, pois é, você ficou com medo, agora imagina quem estava na sala de aula também, né? Então, assim, aquele seu jeitinho de acolher uma situação que foi um problema para mim, mas fazendo com que eu olhasse de outro jeito e pensasse também que tinha mais pessoas lá junto comigo. E aí você falou assim, é isso que um professor também enfrenta. Né? Então, assim, ou seja, Ana Paula, você quer continuar? É essa situação. Então, você também tem que pensar nos outros também que estão nessa mesma situação. Né? E aquilo foi tão forte para mim, né? E continuei no estágio, fiz o estágio naquela escola, mesmo com bomba ou sem bomba. Então, assim, enfrentei. Né? Então, isso também é gratificante, de você fazer com que o outro também enfrenta seus medos. Né? Então, isso é para a vida. Né? Você me lembrou de uma frase de um poeta... acho que ele é argentino, que estava num livro de orientação vocacional, quando fiz faculdade de psicologia, no núcleo de orientação vocacional, ele é Antônio Machado, que dizia, e acho que eu falei quando eu fui para a Ninfa, caminhante não há caminhos, você faz o caminho ao caminhar, né? Então, é meio existencialista. Eu fiz terapia há muitos anos nessa linha existencial, né? Meu jeito de ser. E vem de encontro com isso, né? Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar na escola. E eu tive experiências bem complicadas, né? Mas às vezes eu nem levava, porque não adianta. Eu acho que a pessoa tem que passar pela própria experiência dela e não desanimar. Não estava lá para desanimar ninguém. Isso mesmo. Era um grande desafio, né? Era um grande desafio. É mostrar a realidade. Ó, existe, teve a bomba? Ok, existe. Mas e na sala de aula? Como que vai fazer? E se você fosse essa professora, como que você ia fazer? Né? Então, isso é bacana, é trazer para a realidade. Né? E aí, Solange, eu pergunto para você, qual que é a importância de um bom professor no desenvolvimento da pessoa? Um educador, né, vamos falar, né, mais profundo até com Paulo Freire, ele é que vai tentar dar esse alicerce para o aluno, não o conhecimento, não a transmissão de conhecimento, mas que ele possa traduzir o que é educação, porque educação não é um processo de jogar, por exemplo, as sílabas para as crianças aprenderem, né? A educação é um processo para fazer a criança pensar, para fazer a criança saber como fazer, né? E nesse mundo letrado, né, uma criança ou um adolescente ou até um adulto que não está alfabetizado, né, estou pegando o exemplo da alfabetização, que eu tentava mostrar que os métodos a gente tem que conhecer, né, os métodos tradicionais, a gente tem que conhecer a teoria até da Emília Ferreiro, que todo mundo criticava, mas que tinha um cunho que acreditava que a gente pensa e escrita, e agora toda essa parte nova que está falando sobre a neurologia e principalmente a fonologia silábica, né, que voltou até esse processo, a partir daí a gente tem que pensar como aquela criança está aprendendo. Tá? Você é pesquisador, você tem que ir atrás, né? Tem uma dificuldade, vamos tentar, né, em grupo, né? As crianças aprendem em grupo, né? Muitas pessoas têm medo, né? Então, todas aquelas fileirinhas, né, um atrás do outro, né? A gente tentava isso há 30 e poucos anos atrás, ou 40 até que ela começou antes, quebrar isso, olhar para esse futuro professor e falar, não, a gente tem um desafio, né? Que todos devem aprender.
né? Todos devem aprender. E olhar cada um como cada um é, né? As diferenças. A questão da inclusão também, atualmente, sabe, é muito difícil, né? Eu tenho também muita experiência como coordenadora, porque eu fiquei quase 21 anos como coordenadora pedagógica da prefeitura, de SEI até EJA, né? Eu passei por todos, né? No EJA, sem querer. Agora, essa semana, né, comentando com uma pessoa do espaço que a gente vai até abrir, você foi coordenadora de quando eu fiz o EJA. Encontrei outra pessoa também, nossa, a professora X, que até é amiga minha, foi minha professora. Então, assim, é importante, olha quanto a gente passa por tantas vidas, né? De bebê, né? No meu caso, eu passei de bebê até idosos, vidas, né? E você marcar, né? Então, assim, para nós duas hoje está sendo assim um presente dos deuses, né? Porque ser lembrada, né? Ser homenageada é uma coisa muito importante, né? Linda, muito bem. E sempre, né? Sim. Sempre nos nossos corações, né? A gente marca a vida das pessoas, né? Marcinha, hoje está diferente a educação em relação junto com a tecnologia. Como que você vê isso, essa tecnologia sendo também um dos instrumentos também, né? Usados, mas influenciando também esse mundo da educação? Então, é bom essa pergunta para mim, porque eu sou a mais velha, né? É claro. E a dificuldade, mas eu sou muito aberta nesse sentido, sabe? Eu acho um grande desafio e eu me sinto na pré-escola aprendendo sobre isso, sabe? De informática. Né? Acho o maior desafio, né? Porque, assim, a minha trajetória não foi muito tranquila na educação. Eu encontrei com você, né? Com a sua turma, no auge do curso magistério, né? Então, é a experiência mais marcante que eu já tive na minha vida. Mas, eu sempre gostei de estudar, certo? E antes disso, eu fui professora efetiva da prefeitura também de 1ª a 4ª série, só que eu não falava muito para vocês, porque tinha experiências que não eram tão... E eu achava que cada um tinha que ter a sua própria experiência. Não adianta nada você chegar e falar, não, olha, é complicada a situação, hein? Né? Tanto é que tem uma que era da sua turma, que é nossa vizinha, que a gente tem bastante amizade até hoje, a Daniela, né? E até outro dia conversando com ela, ela falou assim, por que você não falou? Eu falei, se eu falasse, ia desistir. Mas é verdade, existia um encanto pra gente, né? Existia uma magia, né? Para que a gente também pudesse olhar esse... Cada um com o seu próprio olhar. Isso, exatamente isso. Né? E que a gente levasse também esse encanto para onde a gente realmente estaria, né? Depois cada uma descobriu que o encanto era outro, muitas vezes, né? Mas existia essa parte desse encantamento pelo outro. É lindo isso. Eu acho muito importante. É uma questão filosófica. É por isso que continua, né? Se você não tem encanto, você não fica. Não. Né? A Valéria falava muito nisso, né? Sim. E eu não sei se eu contei para vocês alguma vez, mas eu era apaixonada por filosofia. Entendeu? Então, eu me dava muito bem com a Valéria. A gente tinha, antes mesmo de trabalhar com ela no 1º ano, quando eu comecei, antes eu chegava cedo, eu tinha uma janela de 3, 4 aulas, a gente ficava conversando. Ela e um professor de francês, o Milton. E a gente tinha altos papos, tudo tal. Então, ela viu que eu gostava muito de filosofia. Porque na faculdade de psicologia, onde estudei, eu poderia estudar como eletiva. E levava o currículo, levava as disciplinas como créditos. E eu cheguei a frequentar a faculdade de filosofia, né? Filosofia geral, fiz alguns cursos de ética e tal, e levar os créditos. Então, essa questão, e também a terapia que eu fiz durante 5 anos, né, na minha formação, era nessa linha existencial. Tá? Então, tudo foi somando, o caminho, né? O caminho não está pronto, a gente vai fazendo o caminho. Só que eu tive um monte de percalços. Por quê? Porque eu era efetiva no curso magistério e o curso acabou no estado de São Paulo. E aí eu fui ficando adida. Eu fui declarada adida 2 vezes no mesmo dia, na diretoria de ensino. Né? Porque, assim, no primeiro momento, quando eu fiquei adida no curso magistério, eu era concursada também, tinha passado muito bem no concurso de psicologia. Entendi. Eu tinha passado nos 2 concursos, de pedagogia e de psicologia.
Eu tinha passado em primeiro lugar do estado de São Paulo em psicologia. Olha, que linda. Só que não tinha vaga, não tinha aula. Entendi. Não tinha vaga. Entendeu? Entendi. E tinham poucas aulas, pouquíssimas, Olha, gente, né? No estado tá. de São Paulo todo. E aí, quando eu fiquei adida em educação, eu consegui, na escola que estava havendo atribuição de aula, lá na Vila Mariana, pegar psicologia. Isso, para mim, era tudo que eu queria, entendeu? Participar um pouco da história da psicologia. Aí eu trabalhei, foi no ano de 2005, eu trabalhei, primeiro eu perdi a escola que eu trabalhava, onde você estudou, no EPAM, Sim. Américo de Moura, e fui trabalhar na única escola que continuou na região, que era o Alexandre de Gusmão. Só que o Alexandre ficou mais 4 anos, nós fizemos uma campanha e depois tal, terminou, né? não adiantava. É. Daí terminou em 2005. Não, 2004. E aí, em 2005, eu tive que trabalhar na Vila Mariana, numa escola enorme, de 2º grau, né, de ensino médio, na época já era ensino médio, em psicologia. Olha isso. E olha só, eu participei da história da psicologia. Para mim foi gratificante, porque eu tinha estagiários da USP. E eles me perguntavam, eu falava, olha, eu não sei, mas eu acho que é o último ano. E olha que coisa, isso todo, né, sem a tecnologia, vamos dizer assim. E hoje, na sala de aula, é também um desafio para você também. Exatamente. Né? Com essa tecnologia hoje. Exatamente. Porque olha o que você está relatando, tudo aquilo que você fez aconteceu, se decepcionou, teve que ressignificar sem a tecnologia. E hoje essa professora com a tecnologia? Então, aí, eu só estou contando essa história porque eu fui fazer faculdade de filosofia. Olha. Você acho que não sabe disso. Entendi. Né? Eu ia fazer a faculdade. Você foi realizar o seu os 3 sonho. anos. É. Só que, mas na verdade, aí quando eu fui conversar, por acaso, tem um monte de coisa na minha vida que foi tudo por acaso. A pessoa que estava me atendendo foi, não. Aí a outra falou, não, peraí, tem a R2. Eu falei, o que é R2? R2 era uma resolução que me permitia fazer uma complementação pedagógica, que eu já tinha no currículo disciplinas de filosofia, que eu te falei que eu já tinha feito na minha formação. Eu tinha bastante horas da própria faculdade de filosofia. Aí eu fiz uma complementação. E aí, portanto, eu fiz psicologia, fiz pedagogia, fiz filosofia, essa complementação. Só que eu peguei um momento histórico terrível. Peguei desse ano de filosofia, fui dar palestra na USP sobre o ensino de psicologia. Por acaso, eu tive estagiários da USP lá. Olha. E aí eu falei, olha, vocês estão fazendo estágio em psicologia para quê? Até acabou. Tem 7, 8 professores só efetivos na rede, acabou. Não vai ter o ano que vem. Aí falaram, você topa aí? Houve uma mesa redonda, né? Eu topo aí no sindicato dos psicólogos conversar. Aí fui no sindicato, conversei, expliquei a situação. A gente tentou movimentar, falar com a Secretaria de Educação, tentar ver por quê, né? Por acaso. E aí até nessa palestra eu citei o Forrest Gump, né? Porque por acaso foi acontecendo, né? Certo? E então, aí fui para a filosofia. E na filosofia eu fiquei estudando e consegui uma vaga pertíssimo da minha casa. Ai, que bom. Né? Então, eu passei por tudo isso, né? Passei como adida. Agora que você me perguntou das tecnologias. Se não fosse essa vontade de aprender... Exatamente isso. Né? Como teve sempre. Esse curso de filosofia eu fiz à distância. Nossa! Como lidar com as tecnologias? Eu ficava acordada. Aí, esse ano, eu perdi a aula de novo e eu fui dar aula na escola de tempo integral. Primeiro ano de escola de tempo integral para crianças. E você não acredita, eu dei aula de filosofia para criança. Olha, Mara. Que eu já havia feito o curso de especialização de filosofia para criança com a Valéria, professora de filosofia. Nossa, que demais isso! É como se fosse a realização de um sonho mesmo. Entendeu? E as coisas iam dando certo e, de repente, me levava para outro lugar. E essa questão existencial, que, inclusive, tem uma frase que eu acho que eu falei quando fui para a Ninfa da sua turma, que é uma frase de um poeta, acho que é Machado, acho que é Antônio Machado, que tinha no livro de orientação vocacional, caminhantes, não há caminhos, os caminhos que você faz ao caminhar. E aí né? explica muito bem o que aconteceu com você. E foi acontecendo. Então, aí eu fiz o curso à distância, você imagina? Lidar com aquelas ferramentas.
Para quem não está acostumada, porque eu também até hoje apanho também nisso, né? E hoje a geração de hoje, claro, né? Muito mais fácil. Mas a gente não teve isso. A gente tinha nem telefone, muitas vezes em casa. Um grande desafio. Era orelhão. É isso mesmo. E é só para complementar, o maior desafio da tecnologia foi que na rede municipal, acho que em 2002, 2003, colocaram informática educativa, né? E tem um professor orientador de informática e o coordenador tinha que entrar dentro do laboratório de informática conjuntamente com o POI, que não dava tempo de organizar muita atividade, com os professores para pensar, não ensinar a informática, mas ensinar a partir da questão educativa. Olha. Então, essa formação eu agradeço à rede municipal, que legal. porque desde 2000 mais que ou teve menos, esse que eu apoio. tive que Olha, ir lá na fazer. Prodan, eu tive que ir em vários cursos de informática para aprender as ferramentas. Porque era uma chave que virou na gente, a gente tinha que saber. Projetos de professor-autor, né? Então, assim, porque, por exemplo, o coordenador de educação infantil nem conhece nada. Então. E esse desafio que eu tive na EMF foi muito legal. Que legal. Uma professora de 69, quase 70 anos, olhando para o computador, eu não vou mexer nisso, eu tenho medo, calma. E aí a gente assim tentava mesmo. fazer com que ela pudesse ser... Foi assustador na época. Foi. No EPAM a gente teve um curso para aprender. Olha lá. Inclusive tinha um professor de filosofia, era moço até, e ele não se Se recusava a ir para a negava. sala. Foi difícil, gente, pra gente, né? E Se eu adaptar. brincava com ele, falava, vamos lá para a sala, lá, né? E foi muito legal, porque ensinava desde desligar essas coisas. E o quanto né? isso também, né, foi incentivando outras coisas também, né, hoje. Porque a tecnologia é tanto pro lado bom, pro lado ruim, enfim, mas é você saber mexer com isso, né? Você saber entender o que ela te proporciona, né? Solange, se você fosse dar um conselho para quem está começando agora nessa área da educação, o que você falaria para essa pessoa? Então, vamos retomar até fazer a síntese, né, que foi colocado aí, né? Então, tentar perceber até que ponto, né, tem essa vocação para ser professor, porque tem que saber que tem desafios. Atualmente, eu acompanho algumas professoras que estão em ativa, né? Então, assim, é difícil, é complicado, mas também era há 20 anos, há 40 anos atrás, né? Mesmo quando eu comecei, teve situações que né, a gente tentava solucionar. Então, assim, não é uma profissão fácil, né? Mas é uma profissão gratificante, é uma profissão que faz a gente crescer, né? E é interessante, depois que a gente se aposenta, dá vontade de continuar, como nós estamos fazendo desde que nós se aposentamos, as duas, por coincidência, tendo até faixas etárias diferentes, trabalhando diferentemente, e nós se aposentamos no mesmo ano, né? Então, assim, eu me aposentei em fevereiro e ela se aposentou em julho. Então, assim, até coincidência, né? As duas. Eu fiquei 27 anos também. 27 anos. E eu fiquei 35, porque deu mais, né? Que eu trabalhei estadual, prefeitura, tudo junto aí. Então, pode falar, mas como conseguiu tudo assim? Porque eu trabalhei muito conjuntamente, né? Então, às vezes, eu acumulava 12 horas, minha mãe dava até um prato de comida, uma colherada na boca, né? Porque não dava para ter a jornada que eu fazia, né? Mas, assim, tá difícil, tá? Apesar que agora a tecnologia ajuda muito. É verdade. Então, existem vários tipos de metodologia que você trabalhando em grupo, por exemplo, com a criança, desde a criança lá da educação infantil até a educação de adultos. Assim, está acabando a educação de adultos, mas eu tenho paixão pela educação de adultos, porque é a possibilidade, né? Que, por exemplo, uma pessoa que nem agora, um caso que eu vou pegar, de 38 anos, que não está alfabetizada, né? É um desafio, concorda? Né? Então, assim, saber que a educação ela é contínua, é um processo. É um processo. É um processo que não termina, né? E não termina na gente também, né? Porque a gente está aprendendo cada dia. O autoconhecimento também é para sempre, né? Muito bem. Em quem vocês se inspiraram nessa área da educação? Eu brincava de escolinha, né, desde cedo, né?
desde sempre. E a gente minha mãe tinha uma loja e os professores, desde o professor da pré-escola, do primeiro ano, frequentavam. Ai, que legal. Né? Então a gente Então sempre você teve ia contato, vendo sempre esse contato, né? E falava, nossa, um dia eu vou ser também. E a minha professora. geração tinha muito disso. A maioria queria ser professora mesmo, né? Eu brinquei de escolinha também. Brincava muito de escolinha. É isso mesmo. Você, Solange? Então, que eu me inspirei, como ela é mais, como ela é mais velha, né? Então, assim, foi muito até engraçado, porque ela é menor que eu, sou maior. Então, assim, é minha irmã mesmo, porque uma vez eu estava com dificuldade de matemática e ela chegou e falou para a professora qual é a dificuldade da minha mãe não podia, minha mãe trabalhava, minha mãe tinha loja, e eu fui como responsável. Sim. E só que eu era menor que ela, né? Eu era menor de tamanho. De tamanho. Aí a professora falou, não, de jeito nenhum, ela não pode falar, porque ela é menor que você, imagina. Eu falei, não, mas ela já foi sua aluna, né? Então, assim, tivemos professores maravilhosos, né? O fato também de me inspirar também, de ter voltado na escola que eu tinha feito o primeiro a quarto ano, né? Que antes era primário, foi bonito, né? Que ela falou do jardim de infância, eu entrei no lugar da minha primeira professora da minha vida, né? Então... Fui trabalhar no Instituto Cristóvão Colombo, não existe mais. Né? Quantas coisas que marcaram, né? Muito bem. Nós já estamos quase terminando. E se você pudesse, vocês duas, né? Se vocês pudessem voltar no tempo, né? Escolheriam ser professoras? Com certeza. Inclusive, meu marido, ele sempre esteve presente, ele ajudou muito, entendeu? Porque, você vê, eu fui formada em psicologia no momento de recessão econômica, um momento bravo, complicado, talvez você não lembre, mas nesse momento tinha até uma brincadeira engenheiro que virou suco, que abriu uma lanchonete na Paulista, foi nos anos 80 isso, né? Sim. Então, inclusive, quando eu estava no 5º ano, eu resolvi ficar mais 6 meses, porque eu sabia que eu não tinha muita perspectiva de trabalho. Onde eu estudei eram núcleos, você podia estar escolhendo fazer um núcleo ou outro tal, então eu consegui dividir por uma questão econômica também e por causa dessa dificuldade que eu sabia que eu ia enfrentar. E fazia cursos que orientavam nesse sentido, entendeu? Então, é o que eu falei, quando eu comecei em 84, no República do Paraguai, e eu via que eu saía dali leve, apesar dos problemas que eu enfrentava ali todos os dias, que eram coisas que você não imaginava, você fala, pô, acho que isso que se chama vocação. Tanto é que no curso magistério, você pegou essa fase. Foi ideia da Valéria e eu junto, né? A gente tinha os eixos. Sim. E o primeiro ano se chamava vocação e magistério. E aí a gente tinha todo insistia, um projeto a em gente, cima coitado disso, né? do aluno ali, insistia. Tinha todo um projeto, tinha números de horas de estágio. A grande pergunta que estava por trás, você realmente quer ser professora? Ou qualquer coisa que você quiser ser na vida? Se pergunta. Porque qualquer coisa tudo, você né? vai ter dificuldade. Isso mesmo. Em qualquer coisa. Eu adoro essa área de orientação vocacional. Eu fiz um dos núcleos que eu fiz de especialização em orientação vocacional. Mas a Valéria tinha ideias muito boas e a gente se dava super bem. Apesar de que ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia. Porque eu era ficamos quietinha. sabendo depois de 30 anos. Eu era quietinha e ela era de outra geração. Por isso mas que assim, você escolheria novamente passar por tudo isso. Com certeza. Né? Você, Solange? E eu também, porque todos os desafios que aconteceram, desde da educação infantil, trabalhar com salas de misturado bebê de 1 ano e meio, que quando eu comecei, de crianças de 5 anos, tudo junto, era complicadíssimo todo esse processo. Depois até como coordenadora de EJA, com arma até em cima da mesa e você sabendo controlar a situação. Né? Você escolheria novamente? E voltar, eu estou voltando, né? Eu até com quase 70 anos estou voltando, eu quero ter contato de grupos, quero ter... Então agora, comenta um pouquinho do seu projeto, o projeto de vocês aí, né, que hoje é 15 de outubro, é bem na data da inauguração desse projeto lindo, né, tão significativo que você está fazendo para atingir mais pessoas, né? Então comenta um pouquinho para quem está nos acompanhando o que vem a ser esse projeto novo. Então, a gente tinha um espaço, por coincidência, mais ou menos 30 anos mesmo,
que ele ficou. O SPA é um conjunto de salas e agora, por ele estar num momento mais ou menos livre, porque aconteceram coisas pessoais na minha vida, né? Então, eu quis dar vida para aquele espaço, né? Então, eu não comentei aqui, mas eu fui para o caminho da arte, né? Comecei a fazer até mestrado em arte e artes visuais. Eu adoro arte, então a criatividade é um processo maior, né, da minha vida. Eu sempre gostei, eu incentivava muito essa questão. Então, nós abrimos um espaço que chama Pégasus, né? É um espaço pedagógico, porque vai trabalhar com a questão da dificuldade de aprendizagem, vai trabalhar com a questão do reforço escolar, né? Vai trabalhar com a questão da psicopedagogia, que nós duas somos formadas, né? Nós faz muito tempo, até na época antes de vocês estarem fazendo com a gente já tinha feito a psicopedagogia. Como eu fui para o caminho da arte, eu fiz arte-terapia, eu adoro arte-terapia. A arte-terapia mudou a minha vida, a questão do autoconhecimento, né? Então, assim, foi um marco na minha vida divisória. Então, eu vou trabalhar com arte-terapia, já trabalhei com arte-terapia em casa de repouso, mais de 2 anos, né? No caso, idosos complicados, já com doença de Alzheimer e tudo tal. Então, foi uma experiência mais forte. Agora eu vou trabalhar com aqueles idosos, todos que estão na rua lá, que ficam o dia inteiro sentadinho assim. Então, a ideia é chamá-los, né? Tentar, entra aqui, vamos resgatar essa questão do autoconhecimento. Que legal. A arte-terapia está muito envolvida com a educação, porque trabalha com histórias, né? Então, resgata aquilo que está dentro da pessoa pela literatura infantil, principalmente, né? Mexe muito com literatura infantil. Como tem uma escola de música ao lado desse conjunto de salas, então nós vamos trabalhar com a musicalização infantil, integrado parceria, né? E a musicoterapia também, que foi minha última formação. Então, como ela comentou aí, né? A gente está atrás da tecnologia. Foi online, mas tem todo um material, né? Que dá para integrar tudo. Esse espaço vai ser para o novo também, porque tem uma sala que está vazia. Então, a pessoa que quiser começar, pode começar. Né? A gente vai dar um jeito de fazer oficinas, movimentar um pouco naquele pedaço lá da Vila Ema, que eu percebo, né? Agora eu sou usuária também na rua, minha rua lá só tudo velhinho, sentadinho na porta, sem fazer nada. Você vai chamar todo mundo, né? Vai chamar. É isso mesmo, veio para movimentar, para fazer a diferença na comunidade, né? Daquela região, daquele lugar, né? Então, assim, como vai ser importante também essa continuidade nesse amor à educação que vocês sempre tiveram, né? Muito bem. A minha gratidão por vocês estarem aqui hoje, né, por vocês também passarem pela minha vida, marcarem a minha vida. Sou muito grata, né, porque acredito que boa parte do que eu realmente aprendi nessa parte de ensinar, né, de orientar, de alfabetizar, enfim, foi através de vocês duas, né, naquela turma linda do magistério, onde vocês duas irmãs sempre juntas, né, naquele melhor que vocês faziam pra gente, né? Então, assim, é uma gratidão, assim, imensa de estar aqui e poder, nesse dia, homenagear vocês, né? E aqui tem um texto, nós já estamos terminando, mas tem um texto muito lindo da Madre Teresa de Calcutá, e eu queria ler para vocês duas, e para todos que estão aí acompanhando o nosso programa, né? Todos os professores, educadores, porque todo mundo educa um pouco, né? Então, Madre Teresa escreveu assim: ensinarás a voar, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido. Madre Teresa de Calcutá, né? Então é bem assim. Vocês nos ensinaram e dependeu de cada um, né, naquele momento, fazer a sua jornada. E o quanto isso foi gratificante, né? Isso me lembrou uma coisa que eu estava falando com ela ontem. Por que eu decidi ir para a educação? Eu fiquei uma época parada e eu li um livro que se chamava Vivendo, Amando e Aprendendo. Faz anos que... Né?
Só que assim, eu não estava lembrando. E aí eu consegui até achar na internet. Tem que ser modernizado, a internet, Tá vendo? E aí era uma frase que ele falava assim, que os professores deveriam ser pontes para poderem ajudar na travessia e poder desmoronar isso mesmo. prazerosamente, né? Então, quantas pontes, né? Vocês foram aí de tantas pessoas que passaram pelo caminho de vocês. E eu fui uma dessas que atravessei esse caminho, certo? Então, assim, o programa hoje tá um programa, assim, com muito amor, né? Pela vida que vocês dedicaram e ainda estão se dedicando à educação, né? Olha só como que é uma missão de alma mesmo, essa vocação, esse chamado que vocês têm e que vão continuar ainda fazendo na vida de tantas pessoas. Então, eu estou muito feliz de recebê-las aqui nesse dia de hoje tão especial. Aceite uma lembrancinha, né? Que é um carinho para vocês, que tem aqui um carinho que realmente coloquem lá no espaço lá de vocês. Enfim, aqui a Marcinha, para você Solange, né? A minha gratidão aí por esse... A gente também trouxe uma Olha, lembrancinha. nós estamos trocando presentes. Que lindo! Professor! Educação é amor, né? Você sabia, Solange, que na nossa última semana no magistério, você fez um chaveirinho para cada menina escrita professora tal. Era a primeira vez que a gente tinha realmente recebido alguma coisa escrito professor tal, né, que a gente estava se formando. E eu lembro que foi um chororô na sala, porque assim, a gente deu conta que realmente eu estava acabando, né, e aquele chaveirinho, na época usei bastante, enfim, com um pirógrafo, né, que você tinha feito, que era a professora Ana Paula. Então, assim, hoje vendo o professor me remeteu exatamente isso, né, então, assim, a minha gratidão, né, pelo carinho de sempre, viu? E uma coisa importantíssima, eu fiquei 27 anos no final, por causa de umas questões burocráticas até, 27 anos. Mas a turma de vocês, o magistério, é uma coisa inesquecível. Porque Marcou, né? Marca muito, marca muito. Marcou. Era uma turma. Opa, o meu é para você, quando for em São Paulo, vestir a camisa e conhecer o espaço. Ai, que lindo! Então vamos abrir para ver, né? Que gracinha. Vestir a camisa. Vamos ver aqui, né? Pegasus, né? Ah, A ideia por que Pegasus? Porque A outra clínica que a gente teve Ai, já que se linda. chamava Pegasus. Ah, Nós é? já tivemos clínica. Na época que a Olha, gente que dava graça. aula para vocês, Espaço pedagógico, terapêutico e artístico. Olha só. agora Muito ampliou bem, o nosso vou lá leque. uniformizada. É. Né? Então, é Pegasus Obrigada. porque na mitologia, né, o Pegasus é a força, e aí eu tô assim pensando mais no projeto, e já era até o nome do nosso projeto, para a fonte da criatividade. A gente Unir. teve clínica lindo. justamente por coincidência nos anos 90, a época que a gente trabalhava Olha com vocês. só, e era para ser agora novamente junto essa parceria e fazer o bem para tantas pessoas. A minha gratidão por vocês estarem aqui, tá? As portas estão abertas, voltem sempre, né? E continuem firmes e fortes e inspirando tantas pessoas. Tá bom? Gratidão. A você que está nos acompanhando, hoje foi um programa especial do Dia dos Professores, né? E eu agradeço também por tantas pessoas que já passaram pelo meu caminho, eu como educadora, por tantos educadores que também passaram pela minha vida e por continuar acreditando que a gente pode sim fazer o melhor sempre para o outro, né? Então a minha gratidão a você que nos acompanhou, multiplique esse programa para outros educadores, outros professores e realmente, gente, não existe educação sem amor. Tivemos o exemplo aqui de duas irmãs, professoras, educadoras, que têm uma vida linda voltada para a educação e que até hoje estão criando, fazendo projetos para ajudar cada vez mais pessoas. O nosso muito obrigado, uma boa noite, até semana que vem.